E se o que eu estiver te pedindo é alguma coisa assim que só seria possível dentro de um livro escrito, né? Você escrever um livro a respeito disso, aí você me diz e tudo bem, a gente deixa por isso mesmo. Mas eu gostaria de voltar à sua conclusão, né, quando você fala que Nietzsche nos convida a dançar e cantar na beira do abismo, né? Isso seria um convite também a um retorno à subjetividade heróica, né? Aí eu lembrei também que a gente pode, quer dizer, à medida que você estava falando esses vários momentos da subjetividade, e que André chegou até Hegel, como sujeito absoluto, sujeito total, e eu lembro de alguns, até onde se chegou, né, até onde você chegou aqui, e esse sujeito, esse convite de Nietzsche, a subjetividade heróica, que é, na verdade, um reconhecimento, né, desse abismo e dessa queda das referências, enfim, tudo isso que você chama de o processo da modernidade, né? Você acha que seria possível ou seria viável se pensar um outro sujeito ainda? Lacan aponta um pouco para isso, né, Só que aí o que eu acho que eu queria, né, pedir para comentar é o seguinte: se Nietzsche nos convida a dançar e cantar na beira do abismo, parece que a psicanálise ela encontra, né, assim, alguém dançando e cantando na beira do abismo já quando chega aquele que está, né, se colocando como o psicanalista encontra as pessoas dançando e cantando na beira do abismo, né? E parece que é uma proposta também da psicanálise de não prestar atenção demais nos movimentos da dança, né, nas firulas da dança, e tentar escutar melhor a canção que está sendo trazida, né? E parece que Lacan vai nessa direção, ou seja, ele coloca a fala, né, como algo que é fundamental na constituição do sujeito, a linguagem, toda essa, né? Então é por aí que eu queria ver se você nos brinda com mais alguns minutos de... Bom, Júlia, na verdade, o que eu tentei fazer foi uma coisa muito simples, né? Porque eu tentei muito mais estimular a plateia com algumas ideias e com algumas imagens do que, vamos dizer, fazer um desenvolvimento conceitual, né? O que eu fiz foi trazer assim umas pinceladas filosóficas sobre essa questão do sujeito, digamos assim, traçando, né, rapidamente, assim, de maneira muito impressionista, essa viagem, né, essa aventura do Ocidente, essa aventura intelectual, essa aventura filosófica do Ocidente. Quando eu me referi a Nietzsche, eu queria dizer o seguinte: Nietzsche, ele é um pensador otimista. Então, quando ele fala de niilismo, existem várias acepções de niilismo em Nietzsche, né? Então, a primeira acepção de niilismo que nós encontramos em Nietzsche, o que é o niilismo? Né? Para situar melhor a pergunta dele, é um abismo, né? O abismo seria o niilismo, o nada. O abismo é um chão que abre-se para um nada, que abre-se para um vazio. Então, esse nada aparece em Nietzsche como niilismo. Então, a primeira figura do niilismo de que Nietzsche fala é o niilismo da filosofia tradicional. Ele vai dizer: o Ocidente é niilista porque as bases do Ocidente são niilistas. Os fundadores do Ocidente são dois doentes, dois amantes da morte, Sócrates e Cristo. Sócrates e Cristo são os dois amantes da morte, porque Sócrates, em nome de uma razão única, de uma razão que depois Platão vai dizer transcendente, nega, né, exatamente isso, que é a prática contextual da vida. Que racionalidade que nós temos, né? A racionalidade que nós temos é a racionalidade dos intercâmbios cotidianos, né, dos diálogos que nós travamos, das interações simbólicas, para usar uma expressão cara, né, a Haber, mas as interações simbólicas, isso que nós temos. Aí Sócrates fala, né, de uma razão, que depois Platão vai dizer uma razão transcendente. Então, o nome dessa razão monológica, ou seja, desse monologismo,
desse logos que é um, desse logos unificante, ele nega a pluralidade da vida. E negar a pluralidade da vida é a morte. O outro grande doente, o outro grande amante da morte é Cristo, que nos convida ao ideal da cruz, né? Que seria, para Nietzsche, o símbolo da morte. Portanto, essa é a primeira forma de niilismo para Nietzsche. O desdobramento posterior é o desdobramento desse niilismo que já está em germe, né, no solo da civilização ocidental. E aí ele vai dizer, pois bem, agora que nós não acreditamos mais na razão monológica de Platão e de Sócrates, nem na cruz de Cristo, esse niilismo que já estava, de certa forma, implícito, agora se faz claramente presente. Então, o homem insensato, aquele que anuncia a morte de Deus, ele fala, né, quando ele encontra a multidão, que ele está procurando Deus, não encontra Deus, aí ele vê os homens gargalhando, e eles falam, mas eles não sabem que Deus morreu? No entanto, foram eles que o mataram. Ou seja, o reconhecimento de que o chão se abriu em abismo é que nós hoje, vai dizer Nietzsche, não encontramos um fundamento, nem na razão clássica, nem na fé cristã. E aí, depois desse segundo niilismo, vem a terceira forma de niilismo, que essa tem a ver com o abismo. O que fazer diante disso? Tem uma figura, um personagem, melhor dizendo, em Nietzsche, que é o último Papa. O último Papa era um homem religioso que já não crê mais em Deus, porque ele sabe que Deus morreu. E ele diz, como é que eu vou viver agora? Não há mais por que viver. A minha razão de viver se esvaiu. Eu vivo esse luto eterno pela morte desse meu Deus. Então, Nietzsche valoriza esse personagem pela grandeza dele, mas Nietzsche vai dizer, nós não podemos fazer um eterno luto ao Deus que morreu, nós temos que aprender a viver sem Deus, e viver sem Deus significa dançar, cantar, ou seja, criar. É nesse sentido que a ética nietzschiana, enquanto ética do além do homem, do Übermensch, do super-homem, é uma ética heróica. É de olhar nos olhos da tragédia. Não se submeter aos efeitos da tragédia, mas olhar nos olhos da tragédia. E o que eu fiz uma contraposição em relação a isso é que, na verdade, né, nós encontramos um homem que não é capaz de dançar à beira do abismo. Na verdade, o que a gente vê, o tipo humano que a gente vê prevalecer, é aquele que Nietzsche chama de o último homem, aquele que Nietzsche ironicamente diz, no meio de duas piscadelas, fica cuidando dos seus pequenos prazeres diurnos, dos seus pequenos prazeres noturnos, e caçando a cada dia o seu mísero conforto. Somos nós. Os homens do shopping center, somos nós, né? Os homens que querem conforto. Isso para Nietzsche não é heroísmo. Então, esse não é o Übermensch. Esse é um homem que se sente aliviado com a morte de Deus e, portanto, não é capaz de confrontar criativamente a tragédia dessa morte cósmica. E eu então me perguntei, né, se essa concepção, se ela não é uma concepção um tanto quanto excessiva, né, do humano. Isso que eu quis dizer. Hoje eu vejo que no meio das diversas propostas éticas, né, a gente encontra uma ética que vai nessa linha nietzschiana, né, uma ética dessa afirmação do humano, e há uma ética que é mais uma ética do cotidiano. É uma ética para garantir, mais ou menos, uma espécie de mínimo denominador comum, capaz, né, de nos proteger das enormes ameaças concretas que provêm, né, da tecnificação da vida, da administração total, da destruição do ambiente, da urbanização que lança os indivíduos enquanto massa, né, numa espécie de enlouquecimento anônimo, enfim, que é preciso um mínimo de denominador comum. Ou seja, existe uma ética, que é uma ética, a meu ver, um pouco estetizada, de procedência nietzschiana, e existe uma ética que é uma ética da comunicação, uma ética comunicacional, representada por Habermas, por Apel, né, e por outros. Então, eu acho que a gente não pode perder essa dimensão dessa ética do excesso, dessa ética da afirmação, digamos assim,
se nós quisermos, da grandeza humana que nós encontramos em Nietzsche, não é bom perder essa dimensão dessa ética. Mas é preciso reconhecer que as ameaças, né, de uma racionalidade do Estado, de uma racionalidade, de uma tecnociência a serviço de um mercado anônimo, inteiramente funcional, essa ameaça, que é planetária, é universal, ela exige um mínimo de universalidade, ou seja, ela exige uma ética minimamente universal. E nesse caso, eu acho que a ética da comunicação tem muito, né, a nos oferecer. Por exemplo, eu tenho uma simpatia, André, eu acho muito interessante, eu conheço muito pouco, na verdade, mas eu tenho muita simpatia por algumas dessas posições do Alain Badiou, quando ele fala, por exemplo, do imortal. Eu acho muito interessante, porque é exatamente essa afirmação disso que excede, né? Disso que excede. E nesse sentido se contrapõe com uma certa mediocridade do cotidiano. Eu acho muito interessante, porque a ética dos direitos humanos realmente é um caráter puramente negativo, né? Nos adverte o que não se deve fazer, né? O homem é uma vítima, como diz Badiou, né, que tem que ser resgatada pela ética dos direitos humanos, né? Mas, ao propor, né, uma ética do excesso, eu acho que, engraçado, né, por uma outra via completamente diferente, ele resgata alguns elementos da ética grega. Porque a ética grega, dentro de uma outra configuração, é uma ética da excelência. A palavra grega para virtude não é totalmente verdadeiro. Ser igual, né? É areté, ou seja, seja excelente, né? Então, acho que a gente não tem que excluir uma coisa ou outra, mas talvez pensar essa possível inter-relação. Bom, eu tenho 4 perguntas aqui. Eu vou ler a primeira que chegou até por último, só para dar uma ideia para vocês do tempo que a gente ainda tem. Alguém pergunta aqui, vai demorar muito ainda? Eu acredito que não. Agora deixa eu fazer uma brincadeira. Agora que os filósofos falaram, vou fazer uma brincadeira. Eu brinquei, gente, que de manhã foi o software e que depois do almoço era o hardware. Então, já estão até perguntando se vai demorar muito. Tem uma pergunta aqui para a Andréia, do Gaspar César. Quando o cidadão não é sujeito? Quando o cidadão não é sujeito. Você vai juntar mais perguntas? Não são exatamente... Bom, eu vou falar todas, você, né? Eu falo as duas que tem para você, você divide aí a resposta, porque não são idênticas. A outra pergunta é da Paula de Paula. Quando é nos proposto pensar o sujeito em sua positividade, buscando no homem aquilo que é humano e não aquilo que é desumano, fico confusa, por já ter perdido desde Freud a ilusão de que no homem possamos encontrar uma natureza, entre aspas, ou uma essência também, entre aspas. O que é para Badiou aquilo que é humano? Eu entendi direito? Por favor, esclareça mais este ponto. Então, vou partir da primeira pergunta, que eu acho que é mais simples. Quando a gente quer marcar aqui que um cidadão não é um sujeito, a gente quer dizer o seguinte do sujeito: o sujeito ele não precisa de uma garantia externa a ele. Então, nós não precisamos de, quando a gente é sujeito, vamos dar um exemplo, a gente não precisa de Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, se a gente é sujeito, aí, então, a gente é cidadão, mas o contrário, não. A gente pode ser cidadão e estar submetido, né, assujeitado a todos os códigos, as normas e as leis liberais. O que eu quero dizer é que as leis, né, da nossa sociedade liberal, elas garantem, aspas, tentam garantir que a gente seja cidadão, mas elas não nos dão nenhuma garantia que nós somos sujeitos. Não sei se ajudou. De quem é a pergunta? Agora, me passa a outra pergunta. A outra pergunta é claro que quando a gente está falando do humano, a gente não está falando vamos falar assim, da essência, entendeu? O que eu quero
que será que Badiou quer dizer para nós com essa coisa do qual que é o limite do humano e do desumano, né? Do não humano? Bom, no máximo, né? Vamos falar assim, no máximo, ele constrói essa figura assustadora, que eu acho que é uma figura bonita, mas é uma figura assim, muito assustadora, do imortal. Por que eu acho que é assustadora? Porque eu acho que é muito raro. O meu problema com o pensamento do Badiou é que o sujeito é muito raro, sabe? Então, eu fico pensando que, no mais das vezes, né, nós somos esse animalzinho humano que tem que levantar, acordar, dormir, fazer xixi, fazer cocô, tomar banho, trabalhar, ganhar a vida. Percebe? Então, não, essa, vamos dizer assim, essa gestão do necessário não interessa para o pensamento da filosofia. Então, quando ele está fazendo essa fronteira humano-desumano, Paulo, ele está lá, como dizia o Moacir Laterza, no 8º andar da Fafiche, entendeu? Está lá nas nuvens, percebe? Então, eu não acho que tem aí uma coisa de uma ilusão de um homem. Ele é totalmente, né, ele é um exímio conhecedor de Freud e Lacan, né? Ele não estaria, eu acho que em momento nenhum, fazendo esse tipo de confusão, de natureza humana, sabe? Eu acho que ele quer separar, né? Apesar dele querer um sujeito positivo, ele não está grudado na essência, ele não está grudado na substância, sabe? Então, pensar a fronteira entre o humano e o desumano, eu acho que é pensar essa ética positiva e essa ética negativa. Eu acho que talvez pelo viés da ética a gente consiga melhor delimitar esse campo aí. Não sei se ajudou. É complicado mesmo, não é simples isso não. Uma última pergunta, então, para o Dravin, da Silvia Flores. Seja como fundamento ou instrumento de transformação, a racionalidade parece distanciar-se da emoção. Como se conjuga emoção e racionalidade na subjetividade? Bom, isso depende um pouco, essa cisão entre razão e emoção depende um pouco do nosso conceito de racionalidade. Por exemplo, a racionalidade grega é uma racionalidade que a gente podia dizer que ela é coextensiva com o humano. Para o grego, a razão, ela engloba todas as dimensões do humano. Sobretudo para Aristóteles, porque Platão estabeleceu uma certa cisão entre corpo e alma, mas Aristóteles, que pensou, construiu uma antropologia integrada, unitária do homem, ele tem uma teoria extremamente interessante sobre o psiquismo, por exemplo, em que ele pensa o homem não apenas como uma racionalidade, no sentido que nós normalmente falamos, uma racionalidade abstrata, mas uma racionalidade acolhedora de todas as funções que ele chama de funções anímicas, em grego, né? O livro da obra, peripsiques, ou seja, anímicas, funções psíquicas, em que ele começa englobando funções biológicas como nutrição, reprodução, depois sensação, percepção, né, apercepção, memória, emoção, desejo, fantasia, tudo isso vai ser englobado naquilo que ele vai chamar, né, de nous ou de alma intelectiva. Portanto, a racionalidade intelectiva, ela não visa, digamos assim, excluir nenhuma parte do humano. E aqui é preciso fazer uma distinção, então. O ponto de vista do discurso, vamos dizer assim, o registro do discurso e o registro, digamos assim, do objeto, ou da realidade. No registro do discurso, Aristóteles tem uma antropologia, portanto, que acolhe a emoção, né? Ele reconhece, ele não despreza a emoção. A emoção que ele reconhece na ordem da realidade, ele acolhe na ordem do discurso, constituindo uma antropologia ampla, uma antropologia integrada.
né? O desejo, por exemplo, o horektikon, que Aristóteles chama de horektikon, né? Está lá na antropologia aristotélica. Na ordem da realidade, no entanto, o que acontece? A emoção, ela precisa ser ordenada por essa racionalidade acolhedora. E essa é uma ideia grega extremamente rica, a meu ver, que é a ideia da eudaimonia. Eudaimonia significa buscar uma certa harmonização, buscar, digamos assim, esculpir a sua vida, fazer, né? Esse é o título que eu vi outro dia num livro, acho que até de um psicanalista, não conheço, né? É escultura de si. É preciso de estabelecer uma certa ordenação da vida. Por isso que não se trata de excluir a emoção, ou de excluir desejo, né? Não se trata disso, mas se trata de buscar uma escultura de si, cujo cincel é essa razão intelectiva. Nós podemos discordar disso, mas isso traz uma ética muito interessante para uma cultura que hoje tem sido, né, alguns dizem equivocadamente, né, definida como uma cultura narcísica. Ou seja, uma cultura do desequilíbrio narcísico. O que o grego nos propõe, né, no ideal, o ideal do sábio, o sábio é autárquico. O que é a autarqueia do sábio? É essa escultura de si. Ou seja, o grego cuida de si. Ele fala, não quero, eu não quero. Sócrates dizia, quando passava na frente das lojas, puxa, quanta coisa que eu não preciso, né? E nós falamos, quanta coisa que eu não posso ter. E ele diz, quanta coisa que eu não quero ter. Essa é a ideia socrática que vai para Aristóteles. Depois deságua na ética helenística. É preciso de um cálculo, de uma contenção, inclusive uma contenção das paixões. Há um espaço, os gregos não eram ingênuos, há um espaço enorme. Tem um livro interessantíssimo, que eu não li, um livro que eu li apenas um pedaço, não li todo, grande, é um livro alentado, né? Não devia falar isso, mas infelizmente, eu não li, que tem esse título belíssimo, Le Désir de l'être, o desejo de ser, e que trata de todos esses aspectos, chamados aspectos alógicos, né, fora do logos, fora da razão, os aspectos alógicos do psiquismo. Então os gregos viam muito, né, a questão da loucura, da paixão, do desejo, do prazer, né, da afetividade, tudo isso está contemplado. Mas eles imaginam que é preciso de uma racionalidade abrangente capaz de esculpir isso. Porque se você é tomado pela paixão, por exemplo, apenas, você é possuído por um patos. Por um patos. Né? Palavra, né, que tem uma forte, né, proximidade, parentesco com patologia. Mas não a negação da paixão, uma ordenação da paixão. Agora, o que vai acontecer é que essa razão, né, na medida em que ela vai se transformar em razão científica, na medida em que o modelo de conhecimento vai ser um modelo poético, ou seja, um modelo do conhecimento típico da razão instrumental, então tudo aquilo que escapar da instrumentalização, ou seja, da busca da eficacidade, vai ser excluída do campo da racionalidade, vai ser excluído do campo da racionalidade. Né? Eu chamei isso, num pequeno artigo que eu escrevi, de redução antropológica. Ou seja, essa pluralidade, essa riqueza do humano vai sendo reduzida e vai sendo transferida para a margem da racionalidade. Isso vai ser sendo tratado como um resto, sendo tratado pela literatura, pela poesia, né, pelas chamadas psicologias populares. Né? Agora nós vamos provavelmente ouvir, né, o Lúcio Marzagão, que vai falar sobre Horthy. Né? Então, Horthy tem uma expressão, folk psychology, né? Psicologia popular, certas psicologias populares que enriquecem enormemente o nosso vocabulário, o vocabulário com que nós nos descrevemos. Mas são psicologias populares, literatura, tudo aquilo, não é, que não encaixa, digamos assim, nessa espécie de racionalidade cujo modelo é a racionalidade da ciência. Aí sim se instaura uma cisão, não só entre razão e emoção, mas também entre razão e desejo, razão e paixão, razão e afeto e tudo mais. Agora,
eu acho apenas isso. Quando nós falamos de emoção, né, nós, num certo sentido, ao nomearmos emoção, nós estamos saindo da emoção pura e trazendo a emoção para o campo da discussão. E o campo da discussão é o campo, por excelência, do logos. Portanto, quando nós queremos discutir, afinal de contas, há espaço para a emoção, nós traduzimos isso num discurso. E o discurso é o campo do logos. A palavra logos vem de legein, um verbo que significa dizer, falar. Quando nós falamos sobre as coisas, nós saímos, digamos, das coisas mesmas e trazemos essas coisas para o plano de uma razão, não da razão estreita, instrumental, mas de uma racionalidade ampliada e acolhedora do humano em toda a sua riqueza e complexidade. Bom, eu gostaria então de agradecer ao Travin e a Andréia pela generosidade de estarem aqui conosco até agora, né? E eu gostaria também de lembrar vocês que a próxima atividade que a gente vai ter é uma outra mesa redonda, que é a subjetividade diante do behaviorismo e do neopragmatismo. E nós teremos nessa mesa, então, o professor Emanuel Zaguri Tourinho, um psicólogo do Pará, que veio especialmente para trabalhar com a gente esse tema, e o professor Lúcio Roberto Marzagão, que é bem conhecido de vocês aqui em Belo Horizonte, né? Estão me lembrando aqui também que a gente tem um intervalo de 5 minutos, né, para um coffee break ali fora, e a gente retorna, então, para a próxima atividade. Eu agradeço novamente aos dois e gostaria que a gente os aplaudisse. Obrigado. A subjetividade diante do behaviorismo e do neopragmatismo. Em seguida, teremos uma surpresa, portanto, não será revelada. E, para finalizar, nós estamos recebendo hoje o Olavo Romano, que, para aqueles que não conhecem, é um contador de histórias mineiras. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa Emanuel Zaguri Tourinho, o Emanuel é doutor em Psicologia pela USP e professor do curso de mestrado em Psicologia na Universidade Federal do Pará. E gostaria de chamar o professor Lúcio Roberto Marzagão, que é mestre em Filosofia, psicanalista e professor adjunto da UFMG.